Um abraço para você que está mais uma vez formando, essa sintonia, essa conexão através desse estudo que semanalmente nós levamos através do nosso grupo Espírita Mensageiros. Cada semana com um dos nossos irmãos, trazendo temas referentes ao Evangelho, segundo o Espiritismo, para nossa reflexão, para que a gente possa abordar, cada um sob a sua ótica, cada um com um tema diferente, as mensagens trazidas por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, Uma obra que compõe a nossa doutrina espírita, o Pentateuco da nossa doutrina espírita, e que Kardec condensou os ensinamentos morais do Cristo, trazendo para a gente aquelas reflexões importantes, e quase um manual de instruções para a gente colocar em prática das lições do Cristo que ele deixou para a gente enquanto ele caminhou conosco aqui no planeta. Para a gente começar então a nossa reunião virtual, vamos fazer a nossa prece, Vamos nos unir em prece para que a gente possa criar uma boa vibração, energia positiva. Antes da gente fazer a prece, porém, muitos dos nossos irmãos colocam, uma água para ser energizada, ou um copo d'água, uma jarra, a garrafinha com o nome, Quem tem a garrafinha com o nome já coloca também. Então, se você não preparou, corre lá, prepara, para que os bons espíritos trabalhadores no bem possam energizar também a água, para nós consumirmos na sequência, nos próximos dias, e contarmos com essa energização da água no nosso dia a dia. Tá bom? Então vamos nos preparar, vamos acerenar os nossos corações e mentes, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, nossa mãe amada, a toda a espiritualidade trabalhadora no bem, em especial os nossos irmãos do plano espiritual do Grupo Espírita Mensageiros, que auxiliam em todas as atividades realizadas na casa, em especial nessa nossa atividade das quartas-feiras, presencialmente no nosso Grupo Espírita e virtualmente através desta mensagem. Que as bênçãos do mais alto possam chegar até nós agora, onde nós estivermos, eliminando as energias negativas que acumulamos ao longo dos dias, substituindo por energias de paz, de refazimento, de equilíbrio. Que essas boas vibrações cheguem até onde estivermos agora, também energizando o local, harmonizando com energias de paz, de amor e de equilíbrio, possa chegar até os nossos lares, energizando cada cômodo da nossa casa, eliminando energias negativas, desequilibrantes, substituindo por energias de refazimento, de equilíbrio, de amor e paz. Que essas boas vibrações também cheguem aos nossos familiares, em especial aquele familiar que mais nos causa preocupação e aquele que mais necessita do socorro, do amparo e do auxílio dos irmãos trabalhadores no bem. Que essas boas vibrações também possam energizar a nossa água, possam nos auxiliar, que possamos nos concentrar nos objetivos dessa noite de hoje, de estudo, de aprendizado, de melhoramento, para que a gente também possa preservar em nós por mais tempo esse socorro, esse amparo energético que é direcionado a cada um de nós. Que as bênçãos de Deus possam nos iluminar e, de um modo especial, que as boas vibrações dessa nossa prece, desse nosso encontro virtual de hoje, possa chegar até todos os nomes colocados nas intenções desse nosso grupo antes da postagem desta palestra. Que todos os nomes listados, todas as pessoas encarnadas e desencarnadas, possam receber os benefícios dessa nossa prece, das nossas vibrações positivas, o amparo e o socorro do plano espiritual e as boas vibrações de Deus, de Jesus, de Maria e de todos os seus trabalhadores espirituais aqui na Terra. Que as bênçãos do mais alto nos acolha, nos fortaleça, nos ampare e nos auxilie hoje e sempre, que assim seja. Bom, hoje eu gostaria que a gente refletisse um pouquinho
sobre um item que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. O capítulo 13 tem como título: Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. E aí começando as instruções dos Espíritos com a caridade material e a caridade moral. Nesse capítulo, especificamente, um espírito protetor é que se manifestou e traz algumas explicações, algumas elucidações a respeito da nossa atuação na caridade moral e material. A gente precisa contextualizar um pouco, essas situações, essas coisas. Em várias vezes eu já falei isso e vou repetir. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para a espiritualidade como Jesus entendia a caridade, qual era o entendimento que Jesus tinha da caridade. E a espiritualidade responde para Kardec com 3 itens: benevolência para com todos, indulgência para com o erro do irmão e perdão das ofensas. Então isso encerra o entendimento do Cristo para a caridade. Nós, encarnados, imperfeitos, que ainda buscamos o nosso melhoramento e crescimento, nós às vezes confundimos um pouco caridade com beneficência. Tá? A beneficência é o ato da gente suprir materialmente uma necessidade do irmão nosso. Ela é muito necessária, principalmente nesses períodos que nós estamos vivendo, de preços altos, pós-pandemia, muitas pessoas desempregadas, muitas famílias perderam a renda e a gente sabe que tem muita gente passando necessidade. Então, a beneficência é fundamental em todos os momentos, especialmente nesta época que nós estamos vivendo pós-pandemia. Então, a beneficência é a gente socorrer os nossos irmãos com recursos materiais, doar uma cesta básica, doar um agasalho, doar uma roupa, auxiliar com uma doação em dinheiro para comprar um remédio, doar um remédio, auxiliar materialmente as pessoas que precisam. Isso é beneficência e, como eu vou repetir mais uma vez, gente, para ficar bem claro, é muito necessária. As pessoas que distribuem cestas básicas, pessoas que auxiliam da forma como podem, são muito abençoadas, principalmente se fazem de coração, se fazem de bom grado, de boa vontade, ainda são mais abençoadas, ainda mais se fizerem silêncio, sem se vangloriar do ato que está fazendo. Então, a beneficência é fundamental em todos os momentos da história da humanidade, especialmente agora, pós-pandemia, como eu disse no cenário que eu falei aqui. Famílias desempregadas, sem renda e tudo mais. Mas a caridade ela é mais ampla. Ela engloba a beneficência. A beneficência está dentro da caridade. Segundo o entendimento de Jesus, caridade é sermos bons para com todos, não só com quem a gente pode ter alguma vantagem, não só com aquele que é nosso superior, não no trabalho, no nosso emprego, não só sermos bons, não só com alguma pessoa que depois a gente pode ter alguma vantagem, ela possa vir a nos beneficiar de alguma forma, é sermos bons com todos. Com aquele colega de trabalho que a gente tem problema de relacionamento, com aquele nosso familiar que a gente está brigado, com uma pessoa que bate a nossa porta e vem pedir ajuda, sermos bons com todos, tá? E não só com quem nos interessa. Então, segundo Jesus, esse é um princípio da caridade. O outro é a indulgência para com o erro do irmão, porque eu também sou imperfeito, eu também preciso da indulgência do meu irmão. Porque nós estamos numa caminhada evolutiva que cada um de nós tem os seus defeitos e qualidades, e nós erramos. Se nós não errássemos, nós não precisaríamos mais estar encarnados aqui no planeta Terra. Nós não precisaríamos mais estar cumprindo essa nossa jornada que estamos cumprindo nesta existência, porque afinal de contas, se nós fôssemos perfeitos, não teríamos o que avançar aqui, a não ser se fosse uma missão, espíritos missionários. Mas eu acredito que não é o nosso caso. Eu falo por mim, não é o meu caso. Então eu erro, e eu preciso da indulgência do meu irmão para comigo, da mesma forma que eu também preciso ser indulgente para com o erro do irmão. E aí, gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Sermos indulgentes com o erro do irmão
É saber que o irmão erra, orientá-lo no caminho a ser seguido, mas com a consciência de que ele vai ter que corrigir o seu erro. Se ele cometeu um crime, nós vamos acolher esse nosso irmão, orientá-lo, mas ele terá que pagar pelo crime, né? Então são duas coisas bem diferentes, mas a indulgência é um braço da caridade, e o terceiro, segundo a espiritualidade trouxe no Livro dos Espíritos, que a caridade também engloba o perdão das ofensas. É a gente perdoar as ofensas que recebemos, é a gente praticar o perdão, colocar o perdão em prática, porque afinal de contas, quando nós perdoamos, nós abrimos em nós a possibilidade de troca de energia, tirar uma energia negativa que estava nos prendendo, nos desequilibrando e substituir por energia de libertação, uma energia de cura, uma energia de paz e de equilíbrio. Então isso também é uma forma da gente conseguir colocar os outros critérios da caridade em prática. Se nós não perdoarmos as ofensas, nós não vamos conseguir ser benevolentes para com todos e nem indulgentes para com o erro dos nossos irmãos, porque nós não praticaremos o perdão. Então, nesses aspectos, Jesus entendia assim a caridade. E aí, nesse item do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Protetor começa, esse trecho, a caridade material e a caridade moral, dizendo o seguinte: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fizessem. Toda religião e toda moral se acham encerrados nesses dois preceitos. Amemo-nos uns aos outros e façamos às outras pessoas o que gostaríamos que as outras pessoas fizessem para nós. Toda a religião e toda a moral acham-se encerrados nesses dois preceitos. Então, o que esse Espírito Protetor está falando para a gente? Se a gente observar isso, nós já estamos no caminho certo. Amar a todos, amarmos uns aos outros e fazer às pessoas aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. Então, nesse ponto, nós fazemos aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem conosco? Ou a gente aproveita toda e qualquer oportunidade para levar algum tipo de vantagem? A gente fura uma fila, se a gente tem possibilidade de tirar proveito de alguma coisa, a gente tira. Hoje, inclusive, eu estava vendo, um teste de honestidade feito em uma escola em um estado do Brasil. Na primeira semana, 67% dos alunos que pegaram, eles colocaram um freezer com sorvete na escola. E aí tinha o preço, e os alunos podiam pegar o sorvete e pagar. O sorvete tinha ali o local para colocar o dinheiro. Então, era da consciência de cada um, e não tinha ninguém fiscalizando. E aí as pessoas também, os alunos, podiam ir lá pegar o sorvete e não pagar. Era um teste mesmo, de honestidade. Na primeira semana, 67% dos alunos pagaram pelo sorvete. Na segunda semana, esse número caiu para 48% dos alunos que pagaram. Na terceira semana, somente 28% dos alunos pagaram pelo sorvete. Ou seja, como os alunos perceberam na primeira semana, que muitos pegaram o sorvete e não pagaram, na outra semana aconteceu a mesma coisa, na terceira semana a grande maioria pegou o sorvete e não pagou. É a postura correta a ser adotada? E aí a gente olha, a gente sempre transfere, a gente tem o costume de transferir todas as nossas responsabilidades e apontar o erro do irmão para justificar o nosso. Ah, mas os políticos são corruptos. Ah, mas a pessoa é isso. Ah, mas a pessoa é aquilo. A gente é corrupto? A gente, no nosso dia a dia, se tiver uma oportunidade como essa do teste do sorvete, eu pagar o sorvete, todo mundo está pegando e não está pagando, por que só eu vou pagar? Eu vou furar a fila mesmo. Eu estou com pressa, as outras pessoas podem esperar e eu não posso. Eu recebi um troco errado, eu vou ficar com um troco para mim. Problema da operadora de caixa que devolveu o troco errado, devia prestar mais atenção. Se a gente tem oportunidade de levar vantagem, será que a gente leva vantagem? O professor Mário Sérgio Cortella, filósofo, ele diz que ética é aquilo que nós fazemos quando ninguém está nos vendo. Isso é ética. Ninguém está nos observando. Como nós nos comportamos? Isso é ética. E isso diz muito sobre nós. Eu faço aos meus irmãos tudo que eu gostaria que me fizessem comigo.
Na minha família, eu faço à minha esposa, aos meus filhos, o que eu gostaria que eles fizessem comigo? No meu trabalho, eu faço com os meus colegas de trabalho, com os meus superiores no trabalho, com os meus inferiores no trabalho, eu faço com eles o que eu gostaria que fizessem comigo? Nas relações sociais, no dia a dia, com as pessoas menos favorecidas, as pessoas mais simples, os humildes, as pessoas em situação de rua, eu trato essas pessoas com o mesmo respeito que eu gostaria de ser tratado? Eu faço a elas o que eu gostaria que elas fizessem para mim? Eu amo a todos os meus irmãos? Ou eu amo só quem me ama? Só essa questão já encerra, né? Muito do que a gente entende por cristianismo e todas as denominações religiosas que surgiram a partir daí. Então o Espírito Protetor diz o seguinte: se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes. Não haveria mais ódio, nem ressentimento. Direi ainda, não haveria mais pobreza, porque o supérfluo da mesa do rico alimentaria muitos pobres. E não mais veríeis, nos quarteirões sombrios da terra, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Então, se nós colocássemos essas duas premissas em prática, né, amar a todos, amar uns aos outros, e fazer aos outros o que gostaria que os outros me fizessem, todas essas diferenças seriam amenizadas. Lógico, está sobrando na minha casa, eu estou vendo o irmão passar necessidade, vou doar. Aí é a beneficência necessária, repetindo mais uma vez. Mas, uma justificativa que muitos de nós damos é que nós não temos dinheiro para socorrer os irmãos necessitados. Eu não tenho nem para mim. Como é que eu vou ajudar as outras famílias? Eu estou passando dificuldade, como é que eu vou doar aquilo que eu não tenho? Tem uma passagem no Evangelho, aqui no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né, chamada O Óbolo da Viúva. Né, e Jesus conta a história de um homem, um rico homem, que chega no templo e faz uma doação pomposa, né, poupuda, com um valor muito alto, uma doação de um valor muito alto. E na sequência vem uma pobre viúva e coloca lá no local de doação apenas poucas moedinhas, as menores moedas, né, que havia naquela época, se eu não me engano, denário. Né, coloca lá umas moedinhas de oferenda. E Jesus, observando aquela cena, comenta com os discípulos, né? Olha, para vocês, quem fez a maior doação? E aí todo mundo fala, né? Foi um homem rico, olha o valor que ele doou, olha o tamanho da doação dele. E aí Jesus fala, mas na verdade, a doação mais agradável a Deus, a maior doação, foi a da viúva. Porque o rico deu do que sobrava. Já a viúva doou daquilo que lhe faltava. Né? Então, ninguém é tão pobre que não possa ajudar de alguma forma alguma pessoa, gente. Isso materialmente falando. Né? E moralmente, a gente pode fazer muitas doações, muito auxílio, muita ajuda, de forma a socorrer essas pessoas de outras formas, que é a caridade moral, como nos vem falar esse espírito protetor. Né? Ele diz aqui que a caridade moral consiste em a gente se suportar. Olha só, a gente se suportar é uma caridade moral. Nós humanos, nós nos suportarmos é uma caridade moral. Né? Às vezes a gente acha que a doação, a caridade, como eu disse, né, é somente com bens materiais. Né? Mas aí o Espírito Protetor, na mesma mensagem, na sequência, ele diz assim, há 1000 maneiras de se fazer caridade. Podeis fazê-las por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem se acharem sequer em condição de ver a luz.
Uma prece feita do coração os alivia. Então a gente pode fazer caridade por pensamentos, fazendo preces pelas pessoas. Isso é uma forma de caridade. Nós dirigimos as nossas preces para as pessoas necessitadas, pelos sofredores, por aqueles que estão enfrentando problemas de saúde. Você está doando uma cesta básica? Ao entregar a cesta básica, mentalmente, faça uma oração por aquela família que você está direcionando a sua cesta básica. A sua caridade será ainda maior. Porque você está fazendo uma caridade material e uma caridade moral com as suas vibrações positivas, aquilo de melhor e de mais puro no seu coração que você está fornecendo àquela pessoa que está sendo o alvo da sua oração. Então, nós orarmos um pelos outros, né? Isso é uma forma de caridade. Né? Quando a gente recebe um pedido de oração, estou precisando de oração, vamos rezar por tal pessoa que está passando por uma dificuldade, vai passar por uma cirurgia, por um problema de saúde. Isso é uma forma de caridade. Fazemos uma prece por um irmão necessitado de uma prece. Dirigimos as nossas vibrações positivas para aqueles irmãos que necessitam das nossas vibrações positivas. Isso é uma forma de caridade. Isso é uma forma de prestarmos da nossa energia, do nosso pensamento positivo, daquilo que é de melhor em nós, dirigido para esses nossos irmãos em necessidades. A caridade também pode ser feita por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que estão em desespero que as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar o nome do Altíssimo. Você pode dizer para aquelas pessoas que estão em desespero: eu era como você, sofria, sentia-me azarado, mas acreditei em Deus e agora eu sou feliz. Você pode dizer às pessoas que diz que é inútil, né, porque vai morrer, que não tem nada depois da morte, né, dar uma palavra de consolo. Nesses dias, né, está sendo tão difícil, nós estamos vivendo tantas dificuldades, tantas tribulações, e as palavras, muitas vezes, têm sido alvo de maldades, né? Às vezes matamos as pessoas com as nossas palavras, moralmente, emocionalmente. Desequilibramos de tal forma as pessoas com as nossas palavras ásperas, impensadas, cheias de orgulho e vaidade e egoísmo, que às vezes ferimos tão gravemente o nosso irmão a quem nós dirigimos essas palavras, que podem ter consequências gravíssimas para nós e para aquele nosso irmão que foi alvo das nossas palavras irrefletidas. Vivemos num tempo em que a palavra fere e mata muito mais que armas de fogo. Redes sociais, então, têm o tribunal próprio das redes sociais. Qualquer coisinha vira motivo de uma moda, né, que tem se alastrado pelas redes sociais, dos chamados cancelamentos. Tal pessoa foi cancelada porque falou alguma coisa que o grande tribunal da internet e das redes sociais não gostou, né? E xingamentos e agressões verbais, uma coisa absurda. Então uma palavra pode ser feita, uma caridade pode ser feita por palavras. Uma palavra de acolhimento, uma palavra de orientação, uma palavra de apoio, uma palavra de consolo. Isso quando nós nos abrimos a oferecer essas palavras aos nossos irmãos desesperados, que às vezes vêm até nós como uma última alternativa de socorro de alguma palavra lúcida, e nós fazemos como as outras pessoas, condenamos, julgando. Eu te avisei, eu não te falei que ia dar errado, mas eu te disse. Ao invés de direcionar uma palavra de apoio, de acolhimento: aconteceu, levanta a cabeça, você sabe e tenha consciência que você precisa corrigir o erro que você cometeu, mas a seu tempo. Agora serene seu coração, faça uma prece,
Acalme a sua mente para você tomar uma decisão com mais calma e mais lucidez. Acolha as pessoas. Seja realmente, né, um farol, uma luz na vida dessas pessoas. Ao invés de condenar e ferir e apontar o dedo, como o grande tribunal das redes sociais faz, acolha, não julgue. Dê uma palavra de acolhimento. Isso é um ato de caridade. E a caridade também pode ser feita por ações, né? As ações são aquelas que nós podemos desenvolver e fazer de socorro e amparo aos nossos irmãos, que aí a gente acha que é só doação, mas não, né? A gente apoiar, a gente fazer alguma ação, uma campanha de arrecadação, a gente fazer pelas nossas ações, pelos nossos atos, pela nossa postura no dia a dia, né? A demonstração daquilo que nós temos aprendido da doutrina espírita colocado em prática, isso é uma forma de caridade, porque serve de exemplo para arrastar as outras pessoas que ainda permanecem no erro, né? E é tão importante a gente ter isso em mente, gente, que o próprio Jesus, em uma de suas parábolas, né, trouxe para nós aqui. Ele estava falando, né, com seus discípulos e dizendo assim: ó, quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Está em Mateus capítulo 25, tá? A partir do versículo 31. Isso aqui é o sermão profético, né? É um dos sermões que Jesus concedeu na quarta-feira, o que chama-se popularmente de quarta-feira da Semana Santa, né? Quando Jesus, antes, né, de ser entregue aos romanos, ele está conversando com seus discípulos. Todas as nações serão reunidas diante do Filho do Homem, que separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à direita: venham benditos ao meu Pai, recebam a herança do reino que foi preparado para vós na criação do mundo. Pois tive fome, e me deram de comer. Tive sede, e me deram de beber. Fui estrangeiro, e me acolheram. Necessitei de roupas, e me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber. Quando era estrangeiro e te acolhemos, necessitado de roupas e te vestimos. Quando estava enfermo ou preso e fomos te visitar? Então o rei responderá: em verdade vos digo, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim vocês o fizeram. Então, tudo aquilo que nós fazemos aos nossos irmãos é o próprio Cristo que nós estamos fazendo. E da mesma forma, na sequência aqui do Evangelho, tudo aquilo que nós negarmos a fazer aos nossos irmãos é ao próprio Cristo que nós estamos negando. Mas voltemos ao início da mensagem deste item do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Trazido aqui pelo Espírito da Verdade, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item a caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem. Toda religião e toda moral se acham encerrada nesses dois preceitos. Então, gente, vamos procurar colocar isso em prática na nossa existência atual. Amarmos uns aos outros e fazermos aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. Lógico, nós não vamos conseguir agir assim o tempo todo, nós vamos escorregar, os nossos vícios morais vão aparecer, o nosso orgulho, vaidade, egoísmo, a gente vai ter altos e baixos, mas o importante é não parar a nossa caminhada evolutiva, não parar de evoluir, não parar de tentar corrigir os nossos erros, não parar de buscar suprimir o nosso orgulho e fazer a exaltação da nossa humildade, ou alcançar a nossa humildade, fraternidade, a nossa caridade moral e material. Nos esforcemos em seguir esses dois preceitos. Amarmos-nos uns aos outros e fazer aos outros o que gostaríamos que os outros
nos fizesse. Busquemos essas duas ações, que toda religião, tudo que se acha de moral e de caridade, estão encerrados nesses dois ensinamentos trazidos no Evangelho segundo o Espiritismo. Que as bênçãos de Deus possam nos iluminar, nos auxiliar, que tenhamos a força necessária para colocar esses ensinamentos em prática, nos esforcemos em fortalecer a nossa fé, a nossa confiança em Deus, em Jesus, em todos os bons espíritos trabalhadores no bem, contando com o auxílio para a nossa caminhada terrena. Vamos vigiar e orar os nossos pensamentos e ações para que a gente possa vivenciar isso na prática. O amor e a correta ação com os nossos irmãos, da mesma forma que gostaríamos que fôssemos tratados. E assim, teremos dado um passo importante rumo à nossa melhoria e evolução nesta atual encarnação que estamos vivendo. Mais uma vez, nos unamos em prece por todos os ensinamentos dessa noite de hoje e por todos os nomes colocados no nosso grupo de WhatsApp, do Grupo Espírita Mensageiros, para as boas vibrações e intenções. Que essas boas vibrações de hoje nos fortaleçam, nos auxiliem e nos preparem para a semana que vamos enfrentar até na próxima quarta-feira, quando estaremos novamente aqui reunidos com mais uma mensagem, com mais um estudo do Evangelho e com mais uma forma de aprendermos os ensinamentos do Cristo. Que as bênçãos de Deus nos iluminem hoje e sempre. Fiquem com Deus.